Bom dia, pessoal. Começando mais uma semana, começando mais uma segunda-feira, tá bom? Começando mais uma atividade de português, tá certo? Vamos falar hoje, gente. Vamos continuar falando, na verdade, sobre o gênero textual, resenha crítica de livro, tá? A gente vai fazer aquela atividade de conhecendo esse gênero. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse gênero, tá? Como eu falei na aula passada, resenha crítica de livro é um gênero textual em que o resenhista, em que o autor do texto, ele escolhe um livro para fazer uma crítica, tá? Para fazer como se fosse um resumo desse livro. E aí pode ser uma crítica, né, falando bem do livro, pode ser uma crítica falando mal do livro, de acordo com a opinião do autor, tá? E essa resenha crítica de livro tem um objetivo bem específico que é fazer com que você conheça o livro sem que você precise ler ele por completo, tá? É como se você fosse ler um trecho do livro, certo? Com mais resumido, de forma mais resumida, tá? Quando você quer ler um livro, você vai pesquisar sobre esse livro, né? Vai perguntar a alguma pessoa que leu esse livro que ela achou, ou você tem a opção de ver uma resenha crítica dele, que é um resumo do livro, um resumo da história, e aí o resenhista vai falar sobre esse livro de bem ou de mal, de acordo com o que ele tem achado, tá? E aí você vai escolher se você quer ler realmente o livro ou não, de acordo com essa resenha, tá bom? Então vamos descobrir o que vamos descobrir um pouco mais sobre esse gênero resenha de livro, tá? E aí a gente vai ter aqui algumas perguntinhas para a gente interpretar, tá? Sobre o gênero resenha de livro, ok? E aí vamos lá, ó. Vamos fazer a atividade da página 38 e 39, tá, gente? Página 38 e 39 do livro didático. A gente vai fazer essas questões agora, tá bom? Primeira questão diz o seguinte, ó, sobre a resenha de um livro, responda as perguntas. Na resenha da obra Poliana, que foi o que a gente leu na aula passada, quais detalhes físicos do livro são apresentados? Ou seja, gente, naquele texto que a gente leu sobre a resenha do livro de Poliana, quer saber quais foram os detalhes físicos. O que são esses detalhes físicos? São a parte do livro, ou seja, a parte de ilustrações do livro, a cor do livro, se o livro é que cor ele é, ver se lá no texto fala a cor do livro, que detalhes físicos tem, que ilustrações tem, se o livro é mais brilhoso, se não tem brilho, enfim. Detalhe físico é a aparência do livro, tá, gente? Aí vocês vão ver que detalhes físicos do livro são apresentados na resenha. Se ela fala a cor do livro, ela fala de que forma a capa do livro, ela fala de como é que é as ilustrações do livro, enfim. Procurem lá naquele texto se tem alguma parte que fala dos detalhes físicos, da aparência do livro. O que é importante informar em uma resenha de livro? Gente, vamos lá. Se você for fazer uma resenha do livro, se você for ler uma resenha do livro, o que é importante ter? O que é importante de informações? Tá? O que não pode faltar? Eu vou fazer a resenha de um livro. O que não, quais informações que não pode faltar de maneira alguma? Tá? Vocês vão ver sobre isso. Eu vou citar só uma e aí vocês falam as outras. Por exemplo, o que não pode, se eu vou fazer a resenha de um livro, o que não pode faltar é o título desse livro, né? Eu vou começar pelo título, óbvio, porque senão as pessoas não vão saber de que livro eu estou falando. Então é um elemento que não pode faltar, é o título do livro, tá? Para compor resenhas, usam-se textos descritivos, argumentativos e expositivos. Complete as informações com as palavras apresentadas. Ó. Usa um texto descritivo, que é a descrição do livro, tá? Vai descrever os detalhes. Argumentativos são os argumentos que ela usa para provar, tá? Para falar que ela tá, para provar que ela está falando a verdade. Então são argumentos, tá? E expositivos são algumas exposições, tá? Expositivo, ela vai expor também ela vai expor também alguma informação sobre o autor, enfim, vai expor suas ideias, né, sobre o que ela achou do livro, tá bom? E aí é como se fosse ela expõe, tá, o que ela achou do livro e argumenta para provar que é verdade, é tipo isso,
tá? Então um leva ao outro. Então você vai completar com descritivo, argumentativo e expositivo. Para informar o leitor sobre a história do livro, o resenhista usa o texto descritivo, argumentativo ou expositivo. Complete com um dos três. Para validar ou sustentar suas opiniões, o resenhista usa o texto descritivo, argumentativo e expositivo. Para informar como é o livro e seus detalhes, o resenhista usa o texto descritivo, argumentativo ou expositivo. Moleza isso aí, tá, gente? Só questão de interpretação mesmo. Aí vamos lá, ó. A 3 diz o seguinte: indique o que compõe cada parte da resenha crítica segundo a legenda. Indique o que compõe cada parte da resenha crítica segundo a legenda, tá? Vamos lá. Nós temos a sinopse. Assim, a gente vai relacionar essas colunas, tá, gente? No item A, a gente tem sinopse e descrição do livro. Sinopse é como se fosse o resumo, tá? Sinopse é como se fosse um resumo do livro, mais breve, tá? Conta um pouco sobre a história do livro. E a descrição do livro. Análise, reflexão e opinião sobre o livro. Aí a gente vai ver, gente, qual desses aspectos aqui se encaixa nessa sinopse, na análise, tá? E a letra C é a recomendação de leitura. Aí a gente vai colocar aqui A, B, C ou D em todos os quadrinhos, tá? De acordo com o que está escrito. Por exemplo, no primeiro quadrinho tem aspecto físico do livro. Quando ela fala lá no texto sobre o aspecto físico do livro, que é a cor do livro, as ilustrações, essa parte está relacionada à sinopse, à descrição do livro, a análise, a reflexão e a opinião sobre o livro ou a recomendação de leitura. Aí você vai colocar A, B, C, de acordo com o que você acha que se encaixa o aspecto físico do livro, tá? E os demais detalhes do conteúdo do livro, preço, editora e onde comprar o livro, informação geral do conteúdo do livro, opiniões e argumentos sobre o livro, sugestão ou da compra da obra. Vai colocar ABC aí, tá, gente? E a última questão é simples, ó. A gente vai fazer o seguinte: leia e complete o esquema gráfico a seguir, tá? Nós temos aqui, diferente daquelas outras atividades de resenha, onde já tinha, né, era só para a gente comparar, fazer uma comparação. Agora a gente vai completar aqui, tá, gente? A gente vai completar literalmente aqui os elementos do gênero textual resenha crítica, tá? Ó, uma resenha crítica normal, sem ser uma resenha crítica de um livro, tem os seguintes elementos, ó. Elementos do gênero textual resenha crítica. Título com o nome e o produto cultural, tá? Essa resenha crítica, gente, é uma resenha crítica que pode ser de qualquer coisa, tá? Pode ser de uma obra, de escultura, enfim, de um quadro, de qualquer coisa. Uma resenha crítica é quando você faz uma crítica sobre qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. E aí os elementos são o título ou o nome do produto cultural, ou seja, o título ou o nome daquilo que você está fazendo a crítica, a descrição material do produto, de que você também está fazendo a crítica, a análise e a reflexão sobre o produto, ou seja, você vai analisar e refletir sobre o produto que você está criticando, opinião do produto e recomendação de sua aquisição, ou seja, que a opinião sobre o produto e a recomendação. Por exemplo, se for algo que seja para comprar, então você vai recomendar se você acha que é interessante as pessoas comprarem ou não, tá? Recomendação. Se for um livro, recomenda se é bom ler ou não. Enfim, recomendação. Você vai fazer uma recomendação que boa ou não, tá? Aí vem para a resenha crítica de um livro. É quase a mesma coisa, tá, gente? A diferença é porque aqui é uma resenha crítica de um livro. Aqui é uma resenha crítica que pode ser de qualquer coisa. Então a resenha crítica do livro a gente vai completar, tá? Ó, ou a resenha crítica normal tem um título com o nome do produto cultural. Aqui a gente vai ter o quê? E aí a gente vai completar esses espaços aqui. Quais os elementos que tem no gênero textual resenha crítica de um livro, tá? Descrição do material do produto, que seria aqui, tá? Análise e reflexão do produto, que seria aqui na crítica do livro. E aí por diante, tá? A gente vai fazer aqui os elementos dessa composição, ok? E aí qualquer dúvida a gente tira na aula ao vivo, certo? Então vamos lá, mãos à obra, tchau, tchau. Até a aula ao vivo.